Tá rolando protesto, então, na CBF da Mancha Verde, é isso? Bom dia a todos. Esse time pesado aqui não devia ter vindo com uma roupinha mais bonitinha para entrar no programa. Jamais. O que importa é É, o seu conteúdo, amigo. é isso, a CBF recebeu, entre aspas, né? Lá na porta tem uns 15 membros da Mancha Verde, mais ou menos, fazendo alguns protestos, alguns gritos. Eu vou até aqui pegar aqui certinho os gritos, ó. O CBF, presta atenção, o João falou tudo com razão. Não é mole não, a CBF está roubando o Verdão e PQP, a CBF é a vergonha do Brasil. E aí tem essas fotos. Essa não rimou, hein? Não, rimou não, se eu pudesse falar o palavrão. Rodrigo, você sabe, Rodrigo, nós paulistas aqui, negócio de rima, ritmo, acho que não é muito com a gente. Você sabe disso, né? Você, cara, você sabe Rodrigo, você sabe qual é o canto mais expressivo e histórico das torcidas em São Paulo, né? Era assim. Eu lembro daquela da torcida do São Paulo, do Boi do Piauí, né? Essa é boa também. Mas tinha da Atenção Fará. Lembra, Danilo? É verdade. A Gaviões jamais se acabará. Os Gaviões jamais acabará. Pois é, e aí os caras estão lá fazendo esse protesto. É um movimento curioso, porque a gente lembra que a Mancha Verde rompeu relações com Leila Pereira e com a diretoria do Palmeiras, mas neste momento não importou esse rompimento institucional. Eles estão lá apoiando o clube, o Palmeiras, e aí é isso que eles falam, né? O Palmeiras acima de tudo e tal. Então foram lá fazer esse protesto justamente por conta das reações de ontem, né? Que aí o Rodrigo vai poder falar mais, mas a CBF ontem soltou uma nota, falou que o João Martins foi infantil e xenofóbico e bababá. E aí a Mancha Verde comprou a briga do Palmeiras, que logo depois soltou essa nota. Então tem protestos lá no Rio de Janeiro, protestos pegar avião para fazer o protesto, ou ônibus, não sei, né? Pois é, isso que eu ia falar, porque não tem nenhum compromisso do Palmeiras por lá, né? Nesse momento, assim, de cabeça. Tem? Só uma breve ajuda aqui, o Thiago Braga deu uma ajuda para tentar entender o que significa o grito, para o Rodrigo entender a rima, ponte que partiu, a CBF é a pior coisa do Brasil. Por isso que é isso que é a rima. Tem uma rima. E aí, das fotos e dos vídeos que eu vi aqui, inclusive o presidente da Mancha Verde está lá, o Jorge. Então, não sei exatamente, não consegui entender ainda como eles foram, se foi de última hora, mas estão lá, saíram daqui de São Paulo e foram para lá para fazer esse protesto na porta, na sede da CBF mesmo. Isso está acontecendo agora mesmo de manhã, né, Danilo? Agora, literalmente agora. Eu recebi os vídeos e as fotos agorinha do... Perfeito. Digamos assim, RP da Mancha Verde. Tá. Protesto com assessoria, né? Exatamente. Vou rodar algumas das imagens aqui que o Lavieri recebeu. Essa é uma delas, que é o símbolo do VAR ao contrário, com sinal de proibido na CBF escrito vergonha. Tem outra que é direcionada ao Wilson Seneme, com essa faixa de fanfarrão, que é o presidente da comissão de arbitragem da CBF. E a outra, citada exatamente pelo Danilo, fechados com o João Martins, que é o auxiliar do Palmeiras, que fez as fortes declarações que vocês já sabem, a gente falou aqui ontem no de primeira a respeito delas. Ato contínuo, a CBF rebateu, ato contínuo, o Palmeiras rebateu a CBF. E aí chegamos no momento que estamos hoje, Rodrigo Matos, com o protesto da organizada, e a gente, com essa situação de teve gente perguntando assim, poxa, mas por que a CBF rebateu o João Martins, que fez uma declaração forte falando de sistema que não quer deixar o Palmeiras ganhar, e não falou nada do Filipão, que evidentemente com palavras diferentes, acusou, no caso do Galo, que tem ordem lá de dentro para dar cartão para o Hulk, que ele não pode nem olhar para as pessoas, mas não foi citado. Tem alguma diferença para a CBF nessas duas situações? Pois é. Bom dia para todo mundo. Bom dia, depois de tudo isso, perdão. Na correria, inclusive eu estava conversando com o Danilo aqui sobre outra apuração, né, enquanto a gente ia para entrar. Primeiro, uma informação que a CBF vai anunciar daqui a pouco, nesse caso, né? A informação até que a ESPN já tinha dado ontem, de que o Jean-Pierre vai ser afastado porque errou ao não ter expulsado o Zé Ivaldo ali no cotovelada no Endrick, né? A CBF divulgou sempre um vídeo analisando os lances da rodada e o Seneme vai admitir que teve um erro ali, ele vai ser afastado por tempo indeterminado.
passar por aquela reciclagem e vai voltar em algum momento depois dessa reciclagem, talvez até em outra divisão, digamos assim, não em jogos da Série A. Isso vai ser feito, vai ser anunciado nesse vídeo da CBF daqui a pouco. Então eles vão afastar o Jean-Pierre por causa desse lance, Rodrigo? Exatamente. Na verdade, o vídeo do CNM vai apontar 2 erros no jogo. Esse e um outro. Agora, não souberam me dizer qual era o outro, mas vai ter um outro erro também. Mas esse aí, obviamente, é o erro mais grave que vai levar ao afastamento dele, que foi noticiado pela ESPN ontem. A informação está correta. Só não, eles tinham colocado como 2 jogos, a informação que eu tenho é que é por tempo indeterminado. Não tem... E não é a primeira vez que tem afastamento, né? O Klaus foi afastado recentemente também Agora está me falhando. Foi por não ter expulsado o Abel Ferreira, né? Ele foi afastado também, passou uns 2, 3... Essa é uma das reclamações do Palmeiras, que não está na nota, mas que internamente o Palmeiras questiona. Ele foi afastado 2 jogos porque não expulsou o Abel. Mas não colocaram na nota. E, enfim, essa informação vai ser dada daqui a pouco aí naquele vídeo que o CNM faz. Ele vai analisar e admitir que foi um erro, que eu acho que todo mundo, eu não consegui ver até agora ninguém que não tenha achado que não foi quase erro, um UFC, né? Isso aí foi consensual, né? Eu acho que qualquer pessoa não precisava nem olhar a opinião de quem estava do lado. O que mais chama atenção que era até lance para campo, né? Nem precisava, talvez, nem do VAR. Eu acho que ele estava muito longe, né? A minha impressão, eu não lembro aqui da imagem, mas a minha impressão na hora do jogo, que eu estava vendo 2 jogos ao mesmo tempo, é que ele estava meio longe do lance, né? E aí, por conta de estar de costas e tal, mas o VAR não ter visto e ele não ter expulsado já é um erro crasso aí. E aí, sobre a diferença de tratamento, o que aconteceu ontem? Assim, primeiro que assim, não é a primeira vez que a gente vê dirigente ou técnico vir com essa conversa de que o campeonato está armado, está manchado, que não sei quem está... enfim... Agora, no dialeto português, perdão te interromper, a gente aprendeu inquinado, né? Aprendemos mais essa. Campeonato inquinado, que está inclinado. Campeonato inquinado. É manchado. É manchado. Tá. Mais uma expressão desse hall que você está citando aí agora. Boa. Razão é cultura. E aí, enfim, não é a primeira vez. A entrevista a diferença que a CBF viu para a entrevista do João Martins é que, além dele ter falado de um esquema, que ele falou de uma forma bem grave, né? É que eles entendem, a visão deles, que ele depreciou o futebol brasileiro inteiro, colocou em questionamento todo o futebol brasileiro. Ao falar ali, usou um termo que aqui só tem teatro, praticamente não parece futebol, que não tem credibilidade na Europa, que por isso poucas pessoas assistem, enfim, que foi um ataque mais amplo, esse é o entendimento da CBF. E por isso eles fizeram aquela nota. No caso do Filipão, também as falas dele indicam, né, colocam como se tivesse sido, a comissão de arbitragem não fosse parcial e tivesse uma intenção de prejudicar o Hulk. Nesse sentido, embora a fala do João Martins seja mais ampla, um esquema geral, ela também coloca em dúvida a credibilidade, a honestidade da CBF, nesse sentido. Mas a CBF entende que ele já estava expulso, já vai para o STJD automaticamente por conta disso, e o rebater com a nota é por conta desse ataque mais amplo. Esse é o entendimento da CBF. E ela usa, inclusive, a expressão que foi xenofóbica, né? E além de chamar de grosseira. Aí eu vou dar o jeito que eu vejo a coisa. Eu acho que a expressão xenofóbica que foi colocada na nota da CBF é um pouco exagerada. Eu não vi xenofobia do João Martins. A CBF fazer uma nota para rebatê-lo, eu acho correto. Tem que acabar com essa história de a qualquer erro de arbitragem você vir e o técnico ou o dirigente de plantão colocar o campeonato inteiro em risco sem nenhuma prova. Porque, no final das contas, a gente tem que colocar aqui, é muito simples. Ele fez uma acusação leviana sem prova nenhuma contra o campeonato inteiro. Ele tem que responder por isso. Tem que ir para o STJD, apresentar prova. Se não apresentar prova, vai ter que ser punido.
Não tem muita discussão. Você pode discutir todas as outras coisas, que são a arbitragem, se ele criticou muito o futebol brasileiro ou não, enfim, tudo isso está sob passível de discussão. Mas ele fez uma acusação objetiva sem apresentar prova nenhuma. Ele vai ter que, na justiça desportiva, demonstrar que isso é verdade. Se ele não demonstrar, ele vai ser punido, porque ninguém pode ficar fazendo acusação leviana contra pessoas ou instituições sem, assim, eu faço essa acusação aqui, não apresento prova nenhuma e pronto. E, nesse sentido, vale a mesma coisa para o Felipão. Eu acho que sim, a CBF já deveria ter se posicionado muito antes, quando isso já aconteceu lá atrás com vários clubes, quase todos os clubes do futebol brasileiro. Já apresentaram, vieram com o papo de manchar o campeonato. Qualquer coisa, o cara tem um lateral marcado errado, ele já está dizendo que o campeonato está manchado. Tem que acabar com isso. Isso não é aceito em nenhuma liga, passeio, esse tipo de questionamento. Esse é um ponto importante, Rodrigo. Assim, eu concordo inteiramente e eu acho que tem 2 pontos que são consensuais nesse caso. Os pontos consensuais são: o árbitro errou ao não expulsar o Zé Ivaldo e o João Martins extrapolou nas declarações dele. São 2 pontos consensuais. Ninguém discorda desses 2 pontos. Entre isso, tem um monte de área cinza. A observação que eu ouvi do Rodrigo Paiva sobre não ter colocado o Filipão na nota foi que o Filipão vai para o STJD por ter recebido o cartão vermelho. Que eu acho uma justificativa, mas pelo bem da isonomia, o ideal seria ter feito a nota, no mínimo, citando o caso do Filipão. Porque aí... Até para dar transparência, PVC, dessa informação, o Filipão vai também ser julgado, sei lá por quê. Eu concordo, acho que poderia ter sido citado, sim. O que suscita essa manifestação, esse sentimento que leva a torcida do Palmeiras, a Mancha Verde, à sede da CBF, é o sentimento de que, olha só, estão perseguindo só o Palmeiras. Porque, de fato, eu devia ter havido esse tipo de observação quando o São Paulo protestou contra a STJD em 2009, porque teve o Jean, o Borges e o Dagoberto suspensos em 2 das últimas 3 rodadas do campeonato. Quando o Atlético se manifestou contra supostas decisões favoráveis ao Fluminense em 2012, quando o Levir passou metade do campeonato de 2015 dizendo que o campeonato estava manchado. E é claro que tudo isso tinha que ter ido para o tribunal. O fato, sim, a gente... ontem a gente teve o debate falando sobre o problema é passar este descrédito. E aí o Júlio Gomes argumenta com razão que o campeonato não tem descrédito. De fato, o campeonato italiano... Quem gerou algum questionamento foi o João Martins. Até o momento, a CBF não gerou nenhum descrédito para o campeonato. Você pode fazer 10 mil críticas à condução da arbitragem, dizer que teve erro, isso beleza, tudo. Mas o Levir levou em 2015 o descrédito à competição. O Filipão levou no domingo o descrédito à competição. Quando o Levir passou um turno falando que o campeonato estava manchado. E ninguém levou ele para o tribunal. Então, PVC, mas assim, levar descrédito, a pessoa precisa provar. Trazer alguma coisa, entendeu? Assim, não dá para você falar assim, o fulano disse que o campeonato armado, agora o campeonato não tem credibilidade. Desculpa, ele apresentou que prova até agora. Claro, eu concordo com você. Quem tem que apresentar, quem tem o ônus da prova é o acusador. Eu não estou discordando desse ponto, tanto que eu disse desde o princípio, 2 coisas são consensuais. Que o João Martins extrapolou e que o Zé Ivaldo tinha que ser expulso. São as 2 coisas consensuais. É claro que o João Martins não tinha que ter dito isso. Assim como o Levi não tinha que ter dito que o campeonato estava manchado. O ponto é assim, por que nós chegamos a 2023 em que você tem uma acusação leviana do João Martins? Em parte, porque você passou os últimos 15 anos, desde 2009, quando o São Paulo... Desde antes. A gente tem a mania de dizer que o campeonato está manchado, o campeonato está isso, o campeonato está aquilo. O STJD tirou os jogadores do São Paulo da final do campeonato de 2009 e assim por diante. E o campeonato está sempre, entre aspas, sendo manchado. E isso tinha que ter tido punição há muito tempo. Isso não significa que não se deva punir o João Martins. É claro que tem que ser punido o João Martins. Uma hora tem que começar a punição. Só que é o freio de arrumação, eu acho. Claro, é um momento que esperemos que seja um freio de arrumação, que a partir de agora, você, toda vez que tiver uma declaração nesse nível,
tentando tirar a credibilidade do campeonato, dizer que ele está manchado, que tem uma armação, que a partir de agora todo mundo vai ser tratado desse jeito. A não ser que chegue com uma denúncia, vai ter uma nota, ou então apresenta uma denúncia. Ó, tem um dossiê aqui provando que a comissão de arbitragem agiu intencional. Se fizer isso, aí a gente vai discutir. O jogador de São Paulo, né? Falou que o Corinthians joga com 12 e foi punido 2 dias depois. Michel Araújo, no clássico, na Neoquímica Arena. Ele falou na entrevista que todos esses jogadores que São Paulo tinha que ajustar porque o Corinthians estava jogando com 12 no intervalo. Eu acho que tem que, a partir de agora, criar um freio de arrumação que todos os tipos de declaração que coloquem em questionamento a credibilidade do campeonato tem que gerar punição e gerar, sim, uma nota dizendo, ó, fulano de tal atacou a integridade do campeonato, não é assim e tal, não sei o quê.